Olá amigos, irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao canal da IBN. Hoje o vídeo que me proponho a gravar é um tanto diferente daqueles que gravo sempre durante a semana. Na verdade, eu estou gravando este vídeo porque no último culto, na última mensagem pregada no culto da IBN, nós tivemos um problema na transmissão, ela foi cortada e nós acabamos perdendo alguns minutos da gravação. Então, por amor a todos aqueles que estavam assistindo, por amor a você que também está chegando agora, eu resolvi fazer novamente a mensagem, refazer no sentido de gravar esta mensagem e colocar no ar para você. Então, juntos, se ajeite aí. A mensagem não vai ser cumprida porque uma mensagem gravada num estúdio que leva 30 minutos, às vezes demora 1 hora para pregar na igreja, né? Mas aqui não, aqui sem nenhuma interrupção ela vai ser mais curta. Então, se ajeite aí e vamos juntos ao vídeo de hoje. E minha oração é que Deus abençoe tremendamente o seu coração. Vamos lá? Bem, irmãos, vamos dar início à nossa palavra de hoje, que é uma reprodução da mensagem de domingo, mas antes eu quero pedir a cada um de vocês, onde quer que você esteja, que você baixe a sua cabeça e vamos orar, vamos falar com Deus. Nós precisamos dele para todas as coisas. Quero declarar aqui a minha total incapacidade. Necessito da bênção, da direção, do conselho, da instrução do Senhor e do poder do seu Espírito. Assim sendo, vamos juntos clamar a Deus. Pai, em nome de Jesus, quero clamar a Ti, Senhor, te pedindo que o Senhor nos abençoe neste momento quando, ó Deus, pregamos a Tua palavra, vamos gravar a Tua palavra, que o Teu nome em tudo seja exaltado e que o Teu Espírito ministre ao nosso coração, que o Senhor abra bem os nossos ouvidos espirituais e, Senhor, ministre a eles, para que em tudo possamos ter uma compreensão, uma visão mais ampliada daquilo que o Senhor tem registrado na Tua palavra para cada um de nós. Abençoe todos aqueles que me veem, que me ouvem, e que a Tua bênção chegue até eles, ó Deus, e que eles sejam tocados pelo poder do Teu Espírito. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Bem, irmãos, começa uma nova série cujo tema é Visão Ampliada. E eu vou explicar depois o motivo deste título. E a mensagem de hoje é o tesouro escondido. E esta mensagem é baseada lá no livro de Mateus, capítulo 13, verso 44. Acompanhe comigo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Irmãos, vivemos numa era tecnológica incrível. A todo momento aparece algo novo, lançamentos atrás de lançamentos, e os produtos vão chegando e arrebatando aqueles que amam a tecnologia. Hoje nós estamos muito acostumados a todo tipo de aparelho tecnológico. E eu vou dizer uma coisa a você, eu uso muito esses aparatos, eu uso para o reino. Hoje, quando penso nas crianças, eu tenho 4 netinhos, né? E quando penso neles, eu acho que eles estão muito familiarizados com tudo isso, menos a minha netinha mais novinha que tem 1 ano e meio. Mas eu quero dizer para você o seguinte, eles estão muito atentos a tudo. Agora, quantos se lembram de um brinquedo que era uma tela? Isso foi lá nos anos 60, mas você pode achar que faz muitos anos, mas também ela perdura até hoje. Porque eu fui verificar, aqui na Inglaterra tem na Amazon para vender. É interessante, o nome da tela era Etch-Sketch. Tinha um botão do lado esquerdo, um botão do lado direito, e você
simplesmente girava o botão do lado direito e o outro do lado esquerdo, e eles faziam o quê? Eles traçavam uma linha, como se tivesse uma caneta dentro deles, que traçava uma linha na horizontal e outra na vertical. E se você fosse muito bom, você poderia desenhar qualquer coisa. Aliás, é um brinquedo que eu estimulo os pais a comprarem para os seus filhos. Não deem na mão dos seus filhos telefone, iPads e tantos outros aparatos, não. Dê uma coisa que estimule a mente deles. Bem, depois que você desenhava nesse Etch-a-Sketch, para apagar, era só virar a tela, sacudi-la um pouco e então a tela ficava limpa. Isto é semelhante ao que muitas vezes devemos fazer com nossas mentes se quisermos ver algo novo. Posso afirmar isso até mesmo com uma passagem bíblica. Mas, entenda bem, eu não quero dizer que devemos mudar ou acrescentar algo no registro bíblico. Não, de forma alguma. Eu não falo sobre isso, eu não estou falando sobre isso. O que eu quero dizer é que devemos estar em consonância com Romanos capítulo 12, verso 2, a última parte do versículo que diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Estive pensando e orando sobre essa nova série. Eu tinha em mente algumas coisas que precisavam ser organizadas. Como vou chamar esta série? Esta foi a minha primeira questão. Eu pedi ao Senhor, orei sobre isso, e um título ficou bem claro no meu coração: Visão Ampliada. Por que esse título? Porque creio que devemos procurar ver todas as coisas com mais clareza. Esta é a razão. Vamos ver nesta série algumas parábolas de Jesus e algumas passagens que muitos dizem ser as mais famosas. Vamos abordar tudo isso e o que peço a você é somente para abrir o seu coração e os seus ouvidos. Também seja um bereano ao ouvir estas mensagens. Para quem não sabe, um bereano é aquele que vai abrir a sua Bíblia, as Escrituras, para conferir se as coisas que ele está ouvindo são de fato assim. Paulo, em Atos capítulo 17 e 11, nós vemos o que Lucas deixou registrado ali, dizendo que os irmãos de Bereia eram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica. Por quê? Porque eles recebiam a palavra com avidez, mas iam conferir se de fato as coisas eram daquele jeito. Meu irmão, sendo assim, a primeira mensagem desta série é o tesouro escondido. Vamos tentar ampliar a nossa visão a respeito desta parábola. Vejamos novamente Mateus 13:44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Uma interpretação comum em nossas mentes foi o ensino que pastores pregaram em muitos púlpitos. Trata-se do entendimento de que o reino dos céus é um tesouro tão precioso para nós como foi para aquele homem. Devemos estar dispostos a abrir mão de tudo para nos apoderarmos dele. Alguns outros entendem o tesouro como a bênção de servir a Cristo e ser um súdito do reino dos céus. Este tesouro escondido aos olhos da carne, mas é aberto pelo Espírito Santo a todos aqueles que se entregaram a Cristo. Sim, estes consideraram perder tudo para ganhar esse tesouro precioso. Desta forma, lembram a passagem de Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8. Vamos ver. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Com razão, o que era de valor para Paulo antes, ele considerou tudo como perda para ganhar a Cristo. Claro,
Isto é uma verdade, mas provavelmente não era sobre isto que Jesus estava falando quando propôs a parábola do tesouro perdido. Então, tal qual o Etch-Sketch, vamos virar a nossa mente, sacudir um pouco e pedir ao Espírito Santo para ampliar a nossa visão. Quando estudamos a Bíblia, irmãos, devemos observar algumas coisas. O texto bíblico que estamos estudando precisa receber algumas perguntas que devemos fazer. Por exemplo, perguntinhas rápidas. O que, como, por quê, onde, quando. Percebe? Quando você faz estas perguntas ao texto, você precisa buscar as respostas e elas certamente mostrarão para trazer algumas coisas escondidas aos olhos. Também é necessário procurar entender o contexto. Se você está estudando um versículo, um capítulo ou um tema, procure ver o contexto imediatamente anterior e, da mesma forma, o contexto imediatamente posterior. Ao verificar os contextos, eles podem fornecer muitas informações a respeito do seu estudo. É claro, também não é só isso. Também existe o contexto histórico, o contexto geográfico, cultural e literário. O que eu quero dizer com isto? Quando você estuda esses contextos, você aprende muito sobre a cultura daquela época em vários aspectos e assim poderá compreender melhor o estudo que você está fazendo. Mais uma pergunta. Novamente, é só isso? Não, absolutamente. Você precisa depender totalmente do Espírito Santo. Você precisa orar e se despir de certos pressupostos para se abrir ao que Deus deseja comunicar a você. Tudo o que falei sobre o estudo bíblico não é para provocar desânimo em você. Talvez alguém pode sentir que não é capaz ou que lhe faltam fontes de consulta. Não se sinta assim de forma alguma. Se puder, busque. Procure algum comentário sério para ler, pois isso ajudará bastante. Mas dependa totalmente do Senhor. Bem, isto esclarecido, vamos começar com uma rápida revisão dos fatos. Assim como falei daquelas perguntas, vamos fazer uma revisão dos fatos que envolvem esta parábola. Então vamos lá. Número 1. O que o homem comprou? É a pergunta. Não diga que foi o tesouro. Ele queria o tesouro, mas teve que comprar o campo. Esta é uma observação importante. Número 2. Como o homem conseguiu dinheiro para comprar o campo? Resposta: ele vendeu tudo o que possuía. Número 3. Qual era o seu estado de espírito ao fazer isso? Resposta: ele estava alegre. Finalmente, número 4. O reino dos céus era semelhante a quê? Espere, não diga tesouro. Esta parábola não está dizendo que o reino dos céus é como o tesouro escondido, nem como o homem ou o campo. A parábola está dizendo que o reino dos céus é semelhante a todo o quadro que segue, ou seja, o homem encontra um tesouro, esconde-o, vende tudo o que possui com alegria e compra o campo. Em função desta regra básica de interpretação, podemos interpretar esta parábola, da maneira comum, isto é, o reino de Deus deve ser como um tesouro para nós. Talvez alguém pode perguntar, então o que esta parábola está dizendo para valorizarmos tanto a ponto de abrirmos mão de tudo para obtê-lo? Aqui está a má notícia. Se alguém faz esta pergunta, nunca chegará à resposta. Por quê? Porque tal pergunta ou tal pessoa não percebe que sua pergunta não procede. Permita-me dar um exemplo de um professor com seus alunos. Ele estava tentando fazer com que seus alunos pensassem como detetives. É isto que precisamos fazer quando estudamos a Bíblia. Precisamos ser detetives, investigadores. Mas deixa eu abrir aqui mais um parêntese. No grego existem duas palavras interessantes. Uma delas é exegese. E o que significa exegese?
significa você extrair do texto o que o texto diz. É claro que você vai usar essas ferramentas que nós acabamos de falar, sobre contextos, sobre você fazer perguntas ao texto, sobre esses estudos que você deve fazer. Então, exegese é aquilo que você precisa fazer para tirar exatamente aquilo que o texto quer dizer. Então você vai fazer uma exegese de um texto, você vai extrair desse texto tudo o que esse texto diz. Agora, outra palavra muito parecida com exegese é exegese. Ou seja, muitos púlpitos, muitas pessoas hoje que pregam a palavra de Deus usam o texto, mas veja, não para extrair dele o seu significado, mas para pôr no texto o que ele pensa. Veja como são as coisas. Então nós devemos tomar muito cuidado. Mas depois destas explicações, voltemos ao professor e seus alunos. O professor armou uma cena para eles. Pediu que eles imaginassem e tentassem descobrir como policiais o que vai lhes contar. A cena envolve um mistério. Então eu quero que você também imagine essa cena. Teresa está morta no chão. Tom está dormindo no sofá. Um líquido incolor e sem cheiro envolve o corpo de Teresa. Pedaços de vidros quebrados também estão espalhados ao redor de Teresa. As janelas e portas estão todas trancadas por dentro. Ele terminou de relatar a cena fazendo esta pergunta: o que aconteceu? Os alunos deveriam tentar descobrir. A primeira pergunta surge: Teresa morreu há muito tempo? Resposta: não, mas isso não é relevante para a solução. Outro indaga: as janelas estão trancadas, mas alguma delas está quebrada? Resposta: pergunta inteligente, nenhuma está quebrada. Uma moça pergunta: a água é líquida? Resposta: sim. É a vez de outro: Teresa deixou cair um copo antes de morrer porque ela ficou com medo? Resposta: não, sua pergunta não procede. As perguntas voam. É realmente uma casa? Tom está realmente dormindo? Resposta: sim. Mas vão além dos fatos apresentados. Por exemplo, quem é Teresa? Uma enfermeira, uma assistente, uma secretária ou até mesmo uma assassina? Então outra pergunta surge: Teresa é realmente uma mulher? Resposta: opa, uma luz acendeu. Outro dispara: uma pequena garota, uma menina? Resposta: não. Depois de um tempo de perguntas e discussões, finalmente alguém questiona: Teresa é humana? Resposta: não. Aí está o ponto de destaque. E a partir desse ponto, a solução vem imediatamente. Observe: Tom é um gato. Teresa é um peixinho dourado. Tom derrubou o aquário da mesa, ele quebrou e Teresa morreu. Irmãos, da mesma forma, nossa suposição sobre o homem desta parábola nos impede de entender o ensino de Jesus sobre o reino. Aqui está a dica. Você está assumindo que o homem seja o personagem principal desta parábola? Todos vocês podem responder: sim, claro. O homem é sem dúvida o personagem principal. Agora vem a pergunta: e se esse homem que comprou o campo não for um ser humano como nós, mas o Filho de Deus? Outras perguntas: e se esta não for uma parábola sobre tudo, o que devemos fazer para possuir o reino? E se nós, seres humanos, formos o tesouro? E se o campo for este mundo? E se for Jesus quem abre mão de tudo para comprar e redimir este mundo e nos reclamar como sua posse? E se assim for, a que o reino dos céus é semelhante? Vamos fazer algumas observações para entendermos melhor, para termos uma visão mais ampliada. Preste atenção. Jesus não explicou esta parábola. Portanto, seguindo as regras de interpretação, vamos tentar estabelecer o seu significado.
Vejamos. Jesus, aqui no capítulo 13 de Mateus, esteve explicando as parábolas do semeador e do joio. Em todas elas, o campo é o mundo. No entanto, há algo muito importante aqui. Note, quem estivesse ouvindo esse ensino de Jesus entendeu a referência ao campo. Ele o citou novamente no versículo 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Com estes pressupostos, podemos estabelecer uma interpretação que se conforma com o contexto. A Bíblia ensina que Deus deu nas mãos do homem este mundo. Mas com que propósito? Com a missão de governá-lo e conduzi-lo conforme sua vontade divina. Por causa da tentação, veio a queda, e com ela, o cetro de autoridade que estava na mão do homem foi entregue a Satanás. Mas veja, foi entregue não por direito, mas por causa da queda do homem. Esta é a razão pela qual o diabo afirmou diante de Jesus que ele tinha toda a autoridade e a glória deste mundo. Note, Jesus não o questionou por isso. Então ele ainda acrescenta, porque a mim me foi entregue. Satanás estava em seu direito de fazer aquela afirmação. O mundo é um sistema organizado em oposição a Deus. O mundo inteiro jaz no maligno, segundo a Bíblia. O Filho de Deus sabia que neste mundo estava o tesouro que ele desejava resgatar. Este tesouro somos nós. Aleluia! Agora note, o tesouro é encontrado por um homem. Sim, o mesmo Filho que teve de fazer-se homem e vir a este mundo. O campo. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não há dúvida alguma de que o tesouro são todos aqueles que o recebem. Sim, e ainda muitos deverão recebê-lo, porque fazem parte do tesouro. O fato é que ele, sendo Deus, deixou a sua glória para chegar à pobreza com o fim de comprar o tesouro valioso para ele. Vejamos o que Paulo disse em 2 Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aquele que era possuidor de tudo como Deus, chegou a não ter nada entre os homens. Lembram-se daquele texto que Jesus disse? O Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Esse registro está lá em Mateus 8:20. A razão de vir para comprar o tesouro foi o seu tão grande amor para com o tesouro. Mais uma nota. Ele voluntariamente deu a sua vida para comprar aqueles que eram escravos e perdidos. Sim, aqueles que estavam debaixo do controle de Satanás. Esta parábola, sobretudo, fala da paixão de Jesus em reclamar a cada um de nós como tesouros que pertencem a Ele. Glória a Deus! Conclusão, queridos, vou partindo para uma conclusão. Sabendo de tão grande amor por nós, que tipo de resposta nós damos a Ele? Esta é uma questão que tenho batido muito na tecla na igreja. Quantos são apaixonados pelo Senhor? Quantos? Quantos têm um coração ardente por Ele? Quando você se vê como tesouro que Ele veio comprar, e para que Ele comprasse esse tesouro, Ele simplesmente se desfez de tudo, da sua glória, inclusive, que Ele tinha com o Pai. É de se apaixonar por Jesus. Tanta gente que um dia entregou o seu coração a Cristo, ainda vive na periferia de seu relacionamento com o Senhor. Penso que estas pessoas ainda não se doaram a Jesus por completo, porque não entenderam o seu amor.
Não pode haver maior alegria para quem faz parte do tesouro do que aquela de se entregar completamente e sem reservas. O que vou dizer agora é muito forte, preste atenção. Se o amor de Deus em Cristo não for capaz de impulsionar o compromisso do cristão, veja, não haverá nada capaz de fazê-lo. É um grande erro de alguém que está no púlpito pretender que os crentes em Cristo assumam um compromisso de fidelidade usando mensagens duras, sem amor, como se fossem chicotes. Note, uma verdade dita sem amor é crueldade. Desde que assumi o ministério, entendi que eu não poderia agir ou exigir nada de ninguém, mas tinha que ensinar. Por exemplo, na questão do dinheiro, dos dízimos e das ofertas. Muita gente pensa que o dízimo era somente para o Antigo Testamento. Outros afirmam que essa doutrina não consta no Novo Testamento e por isso não entregam seus dízimos. O fato, irmãos, é que existem muitas pessoas que procuram aqui e ali argumentos para justificar o motivo de não serem fiéis ao Senhor na área financeira. Pessoas que ainda não entenderam o amor, mas entendem o amor aos bens materiais. Deus não quer o dinheiro de ninguém. Deus quer o coração. E se Ele tiver o coração, então Ele tem tudo. Eu sei que existem pessoas que ainda não compreenderam esta verdade da palavra. E por não compreenderem, acordam todos os dias dando bom dia a Mamon. Eu sei de tudo isso, mas nunca cobrei ninguém com respeito à sua fidelidade nesta área, ou até mesmo em algumas outras. A doutrina é bíblica, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Os dízimos e as ofertas nos libertam do poder de Mamon. Por outro lado, Paulo nos diz, em 1 Coríntios capítulo 13, que se ele entregasse ou doasse seu dinheiro até mesmo aos pobres sem amor, nada disso aproveitaria. Às vezes alguém pode não gostar do que falo, mas com certeza é porque a palavra confronta tal pessoa. Indo para o final da mensagem, afirmo que todos precisam entender o amor de Cristo Jesus em se despojar. Sim, um despojo da sua glória para vir comprar este campo onde vive o seu tesouro que somos nós. Aleluia! Jesus está disposto a ir longe através dos seus para oferecer perdão, redenção e restauração a todos. Você quer ser este instrumento nas mãos do Senhor? Finalizando, quero explicar mais uma vez o título desta série, Visão Ampliada. Na oftalmologia, foco 20/20 significa acuidade visual, visão perfeita. Segundo especialistas, trata-se da aptidão do olho para distinguir detalhes especiais. Assim sendo, vimos na interpretação comum do texto de hoje que o ser humano deve estar disposto a pagar para possuir o reino. Agora pergunto, que diferença faz para você ver a si mesmo como um tesouro que Jesus pagou para possuir, em vez de o reino ser o tesouro que você deve pagar para ter? Lembremos que Paulo afirma que a única alavanca que fará mover o cristão em direção ao compromisso é o amor de Cristo. Fique com este texto e mastigue ele por vários dias. Eu estou me referindo a 2 Coríntios capítulo 5, versos 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Glória a Deus! Gostaria que você refletisse sobre o que você ouviu aqui hoje e a minha oração é que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Lembre-se, você é um tesouro para Ele. Pode ser que algumas pessoas ainda não saibam desta verdade. Quem sabe, depois de ouvir esta palavra e tomar conhecimento desse tão grande amor, alguém deseja entregar sua vida a Cristo. Se tiver alguém entre nós
Minha oração é que Deus abençoe grandemente, que o Espírito Santo toque o seu coração. E quem sabe você quer, encerrando comigo, fazer juntos esta oração. Vamos terminar orando. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado pela revelação do Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pelo amor de Jesus. O Teu amor, Pai, é expresso na pessoa do Senhor Jesus. E nós queremos ter corações agradecidos, ó Deus. Muito obrigado, meu Pai. Pai querido, abençoa as pessoas que me ouviram. Abençoa cada lar, cada casa, cada vida. E se alguém, Senhor, foi tocado pelo Teu poder ao ouvir esta palavra, Senhor, que o Senhor o tome pela mão. Se esta pessoa está entregando o seu coração a Ti, confessando a Jesus com os seus lábios, Pai, escreve este nome no Teu livro da vida e abençoa, Senhor, esta pessoa. Ó Deus, providencia meios para que ela possa, ó Deus, crescer na graça e no... Senhor mesmo, toma esta pessoa